Agora vamos continuar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Mas antes de começar a ler, nós temos que dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor, com a sua graça, nós estamos lendo o seu evangelho que nos salva, para que todo mundo conheça o qual que é o caminho da salvação. E no versículo 26 diz assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, olha o que ele está falando, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Se você envergonhar do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai envergonhar de você. Quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos santos anjos, e no versículo 27 diz assim: em verdade vos digo, Jesus falando, todos os que aqui se acharem alguns que não morrerão até que venha o reino de Deus, E no capítulo 28 ele diz assim: passando uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e subiu ao monte para orar. Aí teve a transfiguração dele, que desceu duas pessoas que falavam da santa palavra e dele, para falar com ele, né? E no capítulo 29 diz assim: enquanto orava, transfigurou-se e seu rosto e seus vestes tornaram-se relampanoso de branco, muito branco. E no versículo 30 diz assim: e eis que falavam com ele 2 personagens, eram Moisés e Elias, que falava com ele. E no capítulo 31 diz assim, no versículo 31 diz assim: quem apareceram em volta em glória falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Eles vieram falar, confirmar com o nosso Deus que ia ter a morte dele para poder salvar o povo. Esses 2 personagens que desceram do céu falaram com ele, né? E no versículo 32 diz assim: entretanto Pedro e seu companheiro tinham se deixado vencer pelo sono, o cansaço, né? E despertaram, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Eles viram eles conversando com nosso Senhor, nosso Deus. E no versículo 33 diz assim: quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: mestre, é bom, estamos aqui, podemos levantar 3 tendas, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. E ele não sabia o que dizia, viu aquilo lá, ficou meio assim, né, que nunca viu isso, e ainda falou com nosso Senhor para fazer
essas coisas, né? Que era muito bom, né? Ficar junto com as 3 pessoas ali conversando, né? E no versículo 34 diz assim: enquanto ia e ainda assim falavam, veio uma nuvem e encobriu-os com sua sombra, e os discípulos, vendo desaparecerem na nuvem, tiravam uns grande pavor, ficaram com muito medo, né? A nuvem era muito grande, muito baixinha. Eles ficaram desesperados, sem saber o que fazer, ficaram no meio dela, né? E no versículo 35 diz assim: e então na nuvem saiu uma voz: este é o meu filho muito amado, ouvi-o. Que ele disse, né? Este é meu filho muito amado, ouvi-o, escutai, tudo que ele falar você tem que escutar. E no capítulo 36, e enquanto ainda resolvai estas vozes, encheu-se Jesus e achou-se Jesus sozinho, os discípulos calaram-se e ninguém não disseram naqueles dias coisa alguma do que tinha visto, que não era para falar, né? Porque para começar a pessoa não ia acreditar, né? Mas no capítulo 37 diz assim: descendo ele do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. O povo veio procurar ele, né? E eis que, no capítulo 38 diz assim: eis que o homem exclamou no meio da multidão: mestre, rogai-te olha para o meu filho, pois ele é o único que eu tenho. Pediu para Deus, o Senhor Jesus Cristo, orar pelo filho dele. Ele tinha nele, o filho dele tinha, no capítulo 39 diz assim: tinha um espírito, se apoderava dele e substitutivamente dá gritos, lançai por terra, agitado com violência, espumava a boca e só a largava depois de deixar todo afogava ele, jogava dentro d'água, fazia tudo, né? E daí no capítulo 40 diz assim: pedi teus discípulos se expulsarem, mas não puderam fazer. Aí Jesus vai falar: respondeu-lhes Jesus: é a oração incrédula, perversa, até que estarei convosco e vós as torturais. Traze a teu filho. Trazer o filho dele. Enquanto ele ia chegando, o demônio lançou-o por terra e gritou violentamente, mas Jesus intimou espírito imundo, curou o menino e restituiu o seu pai, entregou para o seu pai. Nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Deus, né? Ele faz tudo em nome dele. Você faz muita coisa para poder a pessoa viver bem, a pessoa santificado, que Deus santifica na hora. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele abençoa e ama todos vocês com a graça dele, com o poder do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.